Olá a todos. Meu nome é Adriana, estou aqui com a Alice e com a Caroline. Nós somos integrantes do grupo Prontos. Viemos aqui falar um pouco sobre o nosso projeto e a agenda que a gente tem aqui para falar sobre todas as fases, todas as etapas que a gente acabou passando ao longo do semestre sobre o projeto Prontos. Bom, o que que a gente visa aqui como entregável do nosso projeto, né? O nosso projeto, principalmente, ele está focado para a unidade básica de saúde, né? Então, o nosso objetivo é fazer a implementação de um sistema de um prontuário eletrônico voltado para a atenção primária à saúde, né? O que que ele visa, né? Ele visa centralizar e padronizar informações clínicas e administrativas nas UBSs. Com isso, a gente entende que a gente vai ter uma melhora na qualidade do atendimento, vai reduzir o retrabalho e vai oferecer dados confiáveis para apoiar as políticas públicas de saúde. Bom, falando um pouco sobre o objetivo e os benefícios do projeto, o objetivo central do nosso projeto é melhorar a eficiência operacional e a continuidade do atendimento nas UBSs. E nós temos como principais benefícios a centralização das informações de saúde em um único sistema, né? Otimizando ali o tempo do paciente também, visto que acontece às vezes a gente ter que percorrer algumas UBSs, se consultar em UBSs diferentes, e com o cadastro centralizado, ele também otimiza o tempo dele em relação a isso, visto que ele não vai precisar fazer um novo cadastro. Redução de retrabalhos e duplicidade de registros, apoio à tomada de decisão com dados consolidados e confiáveis, e uma maior agilidade no diagnóstico e no atendimento ao paciente. Porque é, acaba havendo uma agilidade também para o diagnóstico, visto que o paciente, ao percorrer outras UBSs, está tudo centralizado em um único sistema. Então, o médico que atendeu ele anteriormente numa outra unidade consegue ter acesso às informações nessa outra unidade que ele está sendo atendido agora. Então, o escopo ali do projeto Prontos, ele contempla o sistema unificado e modular, que será integrado ao ISUS e ao CID-10, garantindo compatibilidade com padrões nacionais de saúde. Também inclui a implementação de uma infraestrutura segura e a capacitação de multiplicadores que atuarão como agentes de disseminação do conhecimento. E o que não está incluso nesse escopo, né? Então, não está inclusa a integração com UPAs e hospitais, o desenvolvimento de aplicativo móvel, o suporte contínuo pós-implantação e a migração de dados legados. Essas entregas elas podem sim ser consideradas em fases futuras, mas nesse momento nós optamos por fazer um recorte porque a gente entende que é importante garantir que possamos entregar valor rapidamente com foco no que é essencial. Bom, passando aqui um pouco para falar sobre o cronograma macro que a gente está seguindo aqui o PMBOK, como a gente vem estudando ao longo do semestre. A gente fala ali sobre uma primeira etapa que está relacionada à iniciação, que começa no dia 13 de maio até o dia 21 de maio, onde a gente vê ali as principais atividades como elaboração de business case, termo de abertura de projeto e a formação do time, tanto de gestor como de stakeholders. A parte de planejamento, aí vai ser mais a mesmo a definição aqui, é importante até trazer um ponto antes, né, que a gente está seguindo a metodologia ágil, então a gente vai fazer toda a definição aqui das sprints, os planejamentos de riscos, fazer a definição de qual que vai ser a unidade básica que a gente vai atacar, a gente vai fazer primeiramente uma unidade básica de piloto, e vai fazer o levantamento aqui, tanto das histórias quanto o monitoramento dos sprints. A parte de execução vai ser basicamente o desenvolvimento dos módulos, as integrações e cadastros, além da aplicação dos critérios de segurança em LGPD. O monitoramento, a gente entende que vai ser ao longo das sprints, vai ser um monitoramento contínuo, onde a gente vai trazer indicadores após a entrega de cada sprint, através das retro e reviews que a gente vai realizar ao longo do projeto. O encerramento, basicamente, são duas atividades aqui que a gente prevê, o termo de encerramento do projeto em si, e o encerramento formal ali com todos os stakeholders envolvidos. Agora, abordando os custos do nosso projeto, o nosso orçamento planejado ele é de 450 mil,
com uma margem de 10% para imprevistos. Nós trouxemos aqui de forma detalhada o custo planejado, o custo real e a margem limite, respeitando ali os 10% para imprevistos. Na fase de iniciação, nós tínhamos planejado um custo equivalente a 3% do nosso planejamento. Porém, o custo real teve um desvio de 1% acima da nossa margem limite, resultando em 4% do nosso orçamento. Na fase de planejamento, a gente conseguiu um custo real abaixo do esperado, representando 5% do nosso orçamento. E já na fase de execução, é onde está concentrada a maior parte do nosso investimento, né, que representa 90% dos custos planejados, e a gente teve uma variação de 8%, que representa ali 98% do orçamento total. Essa distribuição, né, ela reflete o caráter tecnológico do nosso projeto, onde os nossos maiores gastos eles estão relacionados à infraestrutura, desenvolvimento e integração. E, por fim, na fase de encerramento, nosso custo real fechou em 1% do orçamento total. Então, mesmo com o custo final em 489 mil, nós conseguimos manter o projeto dentro do limite esperado de 10%, respeitando a meta orçamentária de 495 mil. Aqui nós apresentamos a matriz RACE do nosso projeto, que define de forma clara ali os papéis e as responsabilidades de cada atividade. E para cada uma das atividades do nosso projeto, a gente especificou o responsável que vai executar e garantir que a tarefa seja concluída, a autoridade que tem o poder de decisão final, o consultado que vai fornecer as informações e contribuir para a execução, e o informado, que é quem precisa ser comunicado ali do andamento e os resultados. Esse mapeamento ele foi fundamental, né, para a gente evitar dúvidas sobre as atribuições e para garantir a comunicação adequada entre todas as partes interessadas, desde gestores da UBS até o Ministério da Saúde. Assim, a gente consegue assegurar, né, que cada etapa do projeto ela seja executada por quem tem a competência necessária e que as decisões elas sejam tomadas de forma correta. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as premissas, né? Então, as principais premissas do projeto incluem ali o BS com internet mínima de 1 Mbps estável, orçamento aprovado sem aditivos, exceto replanejamento formal, Product Owner com reconhecimento dos fluxos e validação das histórias, profissionais das UBS piloto disponível 4 horas por semana, por 6 semanas, equipes de infraestrutura e segurança apoiam em homologação e implantação, o BS piloto com termo de compromisso e uso ativo do sistema, representantes das UBS validam requisitos e dão aceite formal, metodologia Scrum para execução e PMBOK para governança, e unidades piloto e secretarias fornecem processos e dados para testes. Agora falando sobre as restrições, as restrições incluem orçamento fixo no valor de R$450 mil sem aditivos, reserva técnica, compondo ali o máximo de 10% do orçamento para imprevistos, disponibilidade mínima de 99% durante o funcionamento das UBSs, conectividade, operação offline e desempenho, conformidade regulatória de acordo com LGPD, certificação SBIS/CFM e normas do SUS, Anvisa e CFM. Limitação de valor por categoria, então infraestrutura, equipe técnica, capacitação, consultorias e logística. Falando dos nossos riscos, nós trouxemos um mapa mental que foi desenvolvido ao longo do curso. Então, nós mapeamos todos os possíveis riscos do nosso projeto, como atrasos nas aquisições, resistência dos usuários à adoção do novo sistema, problemas de conectividade, entre outros. E para cada um desses riscos que nós identificamos, nós estabelecemos estratégias claras de mitigação para minimizar o impacto no nosso projeto. Bom, passando aqui para falar um pouco sobre as aquisições do projeto, aqui a gente mapeou as principais aquisições que a gente entende que precisa adquirir para consiga fazer a conclusão ali da implementação da unidade básica de saúde e do sistema. A gente entende que precisa fazer a aquisição
de servidores, de rede e equipamentos para os UBSs, ter também a parte de software e licenças, aqui a gente está citando como exemplo o Gira e o Git, fazer aquisição também referente a recursos, pessoas, que aí que a gente está dividindo tanto com o time do Projeto Ágil, como a contratação de consultorias, tanto a parte técnica como jurídica, e também voltando ali para treinamento, a parte de espaços e materiais de apoio. Falando um pouco sobre as partes interessadas, a gente fez aqui um mapeamento, né? Trouxemos inclusive um mapa mental apresentado ali ao longo do projeto, que a gente entende as principais partes interessadas estão envolvendo tanto a parte médica, a parte de enfermeiros, gestores de unidades básicas de saúde. Também temos ali mapeado a parte do Ministério de Saúde, secretarias estaduais e municipais, bem como a parte de desenvolvimento, a parte de gestão de projetos e os usuários de ponta, que seriam os pacientes que vão ser atendidos ali pelo SUS. Também a gente tem uma parte ali de representantes de compliance, e aqui, como exemplo, a gente cita a parte da LGPD, ética e normativas. Então, chegamos ao fim. Nós acreditamos que o projeto Prontos ele tem potencial para transformar a gestão de saúde na atenção primária, garantindo mais eficiência, qualidade e integração das informações. O nosso projeto ele entrega valor não apenas para as UBSs, mas para toda a rede pública de saúde. Obrigada.